Bom, e agora nós vamos na parte dos alunos ou estudantes. Então, o que a gente tem que fazer é clicar aqui em alunos e aqui a gente vai poder adicionar os alunos à nossa equipe. Então, nós colocamos aqui em adicionar, vamos colocar a informação, vamos chamar ele de Pedro Marcelo, o sobrenome é Dias. Aqui vamos colocar o e-mail dele, vamos selecionar a equipe dele, né, o grupo que ele está inserido. Aqui vamos colocar no Mine. E grupo pequeno, ele ainda não tem grupo pequeno, porque nós não criamos ainda grupos pequenos. E coloca aqui em criar aluno. Então, uma vez que a gente criou o aluno, a gente clica aqui nas informações dele. Então, a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer aqui é poder alimentar essas informações. Então, aqui nós colocamos em editar, tem todas as informações dele, que nós já tínhamos colocado. Tem aqui um extra, qual é a mídia social que ele mais utiliza, qual é o aniversário dele, aonde ele está na cadeira do discipulado, se ele tem alguma petição de oração, algum pedido de oração específico e número da família dele. Algum número de familiar para um caso de emergência ou alguma situação que precisa entrar em contato com alguém de emergência, ok? Então, atualizando essas informações, a gente já tem aqui tudo pré-estabelecido. E aqui a gente tem o círculo da causa, o discipulado e os comentários, ok? Então, aqui no círculo da causa, a gente vai colocar que o Pedro Marcelo Dias está orando pelo João Marcos. Então, aonde que ele está no círculo da causa? Ele está na parte de compartilhar. Então, nós vamos adicionar aqui o compartilhar. Já está aqui o João Marcos. E algum comentário que a gente tem. Então, por exemplo, na reunião passada, Pedro falou que queria pregar o evangelho na sua escola e tem um problema de pecado. E nós colocamos esse comentário, então a ideia aqui é que fica um registro de alguma situação específica que está passando, ou incluso alguma coisa legal que aconteceu. São comentários que o líder julga interessante saber, importante que esteja na plataforma e que, quem sabe, ou se existe uma transição de liderança, ele possa saber o que está acontecendo. Então, a gente vem aqui para o discipulado criativo. Aqui no discipulado criativo, a gente tem aqui um resumo do discipulado. Então, quando a gente vai alimentando as informações aqui, a gente quer mandar um resumo, a gente vai, coloca o nome do pai desse adolescente ou criança e manda um relatório para ele de como ele está dentro do discipulado criativo. Então, se você utiliza o nosso aplicativo da Hora Silenciosa, você pode linkar ele aqui, clicando, colocando o e-mail que o aluno, no caso, né, o Pedro Dias, utiliza a Hora Silenciosa, envia um convite e enlaça os dois, ao aplicativo da Hora Silenciosa com o Multiply. Então, nisso, ele consegue também utilizar de maneira paralela e ir preenchendo o tempo dele de hora silenciosa aqui. Ou a gente pode ir preenchendo de maneira manual. Então, aqui a gente pode marcar, por exemplo, a hora silenciosa. A gente vai colocar aqui os dias que ele fez a hora silenciosa. Isso também pode ser de maneira automática, quando ele conecta com o aplicativo. O serviço cristão, que tipo de serviço ele fez, que assistência ministerial. Tu vai adicionando algumas informações para ele. Memorização, quais são os versículos que ele memorizou dentro da chave que a gente tem de versículos. Então, tu vai marcando, ele memorizou nesse dia, adicionar. Quais são as conversas evangelísticas? Ele teve com outra pessoa, a Diana, e adicionou aqui. E que culto que ele trouxe um amigo. Então aqui ele vai trazer o Marcos.
Então aqui os discipulados, quantas lições de discipulados ele fez. Aqui ele se encontrou com o Pedro, que é o líder, ou o Juliano. Aqui ele leu um livro, colocou qual livro ele leu. Aqui ele leu a Bíblia. E aqui a gente adiciona. Ok? E aí tudo isso vai alimentando. Aí vocês veem aqui que ele já colocou 10 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 10 pontos, 5 pontos. O único que a gente ainda não colocou nada foi na presença, ok? Só que agora que a gente já colocou um aluno, quando nós vamos em eventos, clicamos aqui. Então aqui nós podemos ver que o Pedro já está aqui no nosso grupo. Então a gente marca aqui a presença do Pedro. Então, quando a gente vai outra vez lá no aluno, a gente vai aqui no Pedro e editar, a gente pode ver aqui, ó, que já está a presença do Pedro aqui no nosso registro de discipulado criativo. Se você quer saber mais sobre como funciona o discipulado criativo, a gente tem um documento em recursos, onde vai poder te explicar como funciona e como pode trabalhar isso aí dentro da tua igreja, ok? Parte dos alunos, a gente vem aqui para líderes, onde a gente vai poder adicionar os líderes. Então aqui a gente coloca o e-mail de um líder que já criou uma conta aqui no Multiply. Então nós colocamos qual equipe que esse líder vai estar. Então coloca em adicionar líder. Então aqui você vai colocar o e-mail, a função que ele vai ter dentro do ministério, a equipe e o grupo pequeno que ele vai ser líder. Aqui, por exemplo, se eu coloco a equipe IBCC, tem aqui o grupo de meninos, o grupo de meninas, e mando o convite para ele poder aceitar, para ele poder estar dentro do grupo. Então lembre-se, se você é um que está recebendo o convite, depois tu tem que ir em notificações e vai aparecer o convite para ti. Ou você pode mostrar para o líder e ele escanear esse código QR, ou tu pode mandar esse link, copiar aqui e mandar esse link para algum líder para ele poder automaticamente entrar dentro da organização, ok? Então, depois nós temos aqui, na organização, a gente tem as equipes de ministério, onde vocês podem criar, adicionar equipes. A ideia é que se vocês trabalham com crianças, vocês têm uma equipe de crianças, pode ser o nome do ministério, ou uma equipe de juniores e assim por diante. Ou vocês podem ter até 2 equipes para vocês poderem se distinguir no calendário de eventos, o que cada uma está fazendo e assim poder ter um controle geral. Aqui os pequenos grupos, onde vocês podem criar os grupos e depois lá com os alunos, poder direcionar os alunos em cada um dos grupos para poder dividir o cuidado de cada um deles. E, bom, aqui no nosso painel de notificação, uma vez que a gente vai adicionando cada uma das informações, ele começa a gerar relatórios. Então, a gente vai ver que a gente já tem aqui um estudo, a equipe que está coordenando, a equipe IBCC. Então, aqui só tem um evento, a gente tinha criado 4, porque eu criei datas que já passaram, e ficou só essa aqui pendente para essa data. Então aqui a gente vai aos pouquinhos gerando, aqui a gente tem um resumo do discipulado criativo e, bom, essas são algumas das informações gerais. Depois aqui nos 3 pontos a gente tem o perfil pessoal da pessoa que fez o login, aqui mudar de senha, o país, aqui a gente tem algumas configurações, qual o primeiro dia da semana, no caso se você começa no domingo, no sábado, criar uma nova organização. Por exemplo, às vezes você trabalha dentro de 2 ministérios em 2 igrejas, você pode criar 2 igrejas para que tu possa, ou tu quer dividir, tu pode ter cada organização conforme o seu ministério. Aqui você tem informações do aplicativo, ajuda e deletar a sua conta. Então, bom, basicamente são essas informações, algumas coisas vocês podem ir investigando, vendo e qualquer coisa. Nós também estamos para servir vocês e podem entrar em contato com
alegria vamos estar solucionando as suas dúvidas. Um abraço.